Bem, então, feito esses exemplos, agora vamos apresentar umas outras notações sobre derivada, tá? Nós podemos considerar, na verdade, considerando y igual a f de x, nós temos as seguintes notações: f' de x ou y', né? Também posso escrever dy, derivada de y em relação a x, que é a mesma coisa que a derivada da de f em relação a x, que é a mesma coisa que a derivada da função f de x em relação a x, que é o mesmo que d de f de x, que é o mesmo que dx f de x. Ou seja, todas essas aqui são notações para o conceito de derivada. No entanto, os símbolos d e dx são chamados operadores diferenciais, pois indicam a operação de diferenciação. A diferenciação é o processo de cálculo de uma derivada, tá bom? O símbolo dy dx foi introduzido por Leibniz e não deve ser encarado como um quociente, pelo menos por enquanto, mas sim como um sinônimo de f' de x, tá bom? Então, nós vamos trabalhar também agora com essa questão de operadores diferenciais, que indicam a operação de diferenciação, ou seja, diferenciação é um termo que a gente vai falar um pouquinho para frente agora, tá? E dessa forma a gente pode dizer o seguinte, que dy dx, ou seja, escrevendo com uma definição de limite, eu posso escrever que dy dx é igual ao limite de ΔY por ΔX, com ΔX tendendo a zero, tá? Mais para frente a gente vai explicar bem melhor essa relação aqui, mas é a variação de y sobre a variação de x, né? Beleza? E com isso nós temos uma definição. Uma função f é derivável ou diferenciável no ponto A se a derivada existir. Então, quando ele coloca lá para mim, né? Quando ele coloca que uma operação de diferenciação, a gente está dizendo o quê? Nós estamos dizendo que é derivável num ponto, tá? Ou diferenciável, se f' existir, f' de A existir. É derivável ou diferenciável em um intervalo aberto a b, né? Ou no intervalo aberto de A ao infinito, de menos infinito a A, ou de menos infinito até o infinito, se for diferenciável em cada número do intervalo. Então, uma função ela é diferenciável no intervalo ou diferenciável no intervalo AB, se ela for diferenciável em cada número do intervalo. Tá bom? Então, isso é uma outra questão interessante. E daí, abre-se uma nova questão ali, né? Onde a função f de x, módulo de x, é diferenciável. Nós vamos fazer isso lá no quadro para mostrar para vocês, tá? Então é o seguinte, pessoal, quando eu quero falar de função diferenciável, eu estou afirmando para vocês, eu quero saber o que acontece. Por exemplo, a função ela pode ser derivável em qualquer ponto, mas pode acontecer de algum ponto ela dar um problema, certo? E o caso da função módulo de x, eu vou mostrar para vocês que ela vai aparecer um problema, tá? Por quê? Bem, vamos analisar aqui exatamente a questão, né? Ó, ela é x, ou seja, ela assume valores positivos se x for maior ou igual que zero, e menos x se x for menor que zero, tá? Então, o que eu vou fazer uma análise? Vou fazer uma análise para os valores maiores que zero, os valores menores que zero, e depois para o ponto zero, certo? E daí no ponto zero a gente vai observar que vai ter algum probleminha lá, né? Então vamos fazer as análises separadas, primeiro para x maior que zero, depois para x menor que zero, e depois a gente faz um terceiro análise para x igual a zero para a gente observar o que está acontecendo, tá bom? Então o nosso primeiro caso aqui, ó, é se x for maior que zero. Bem, se x for maior que zero, eu vou assumir isso daqui como função. Então no caso, f de x mais h vai ser quem? X mais h, tá? Então, quando eu aplicar o conceito de limite, ou seja, f' de x para todos os valores maiores que zero, vai ser igual ao quê? Ao limite de h tendendo a zero de x mais h menos x sobre h. Então, olha lá, quando acontece isso, ó, mais x com menos x simplifica. Então, daqui eu vou ter que f' de x vai ficar o limite de h sobre h quando h tende a zero. Simplificando, isso é igual a 1. Ou seja, para todos os valores maiores que zero, a derivada vai ser sempre 1.
E agora, o que aconteceria se nós assumíssemos a seguinte situação? Se x for menor que zero. Bem, se x for menor que zero, vai ser menos x. Então, no caso, ficaria f de x mais h seria quem? Menos x mais h. Tá certo? E nessa situação, o que vai acontecer? Então, ficaria de que jeito? Ó, f' de x vai ser igual ao limite, com h tendendo a zero, de menos x mais h, menos, que é o menos da definição. A função não é menor que zero, então é menos x. Menos x sobre h. Aqui, efetuando, vai ficar limite de h tendendo a zero, menos x menos h, mais x sobre h. Mais x com menos x simplifica. Aplicando aqui, ó, menos h com h, menos 1. Então, o que a gente pode afirmar nessa situação aqui? Nós podemos afirmar que a derivada, né, para todos os valores maiores que zero é 1, e para todos os valores menores que zero é menos 1. Ou seja, nesses intervalos positivos e negativos, a função é derivável. Agora vamos ver o que acontece quando for igual a zero, tá bom? Bem, para x igual a zero, vamos pensar um pouquinho na questão ali, tá? Na questão, vou apresentar aqui de forma bem rústica mesmo o gráfico. Certo? O gráfico da função módulo de x é esse daqui. E aqui é o meu ponto zero. Então, o que acontece no ponto zero? O ponto zero, se nós nos aproximarmos pela esquerda, vai ser por valores menos x e pela direita valores mais x. Então, para a gente poder fazer essa análise aqui, nós vamos ter que analisar os limites laterais do ponto zero. Tá? Então, vamos pensar aqui, então, como é que ficaria? Primeiramente, antes disso, né, vamos colocar aqui quem que é o meu f de zero. Bem, f de zero é zero. E f de 0 mais h vai ser quem? 0 mais h, tá bom? Então, agora vamos calcular o limite à direita. Ou seja, por aproximações de h pela direita. Então, h tendendo a 0 pela direita. Vai ficar o quê? f de x mais h, né? Ou f de 0 mais h vai ficar 0 mais h menos 0 sobre h, tá? Então, daqui eu tenho que o limite de h tendendo a 0 pela direita vai ficar h sobre h, que é igual a 1. E agora nós vamos fazer a esquerda, tá? Então, o limite de h tendendo a 0 pela esquerda, as características aqui não se alteram, vai ficar 0 mais h menos 0 sobre h. Só que aqui o que vai acontecer? Ó? Limite de h tendendo a 0 pela esquerda, nós estamos assumindo que tipo de valores? Valores negativos. Então vai ficar menos h sobre h. Então estamos se aproximando por valores negativos, isso aqui dá resposta menos 1. Tá certo? Então, o que acontece nesse caso? Quando esse tipo de situação acontece, ó, os limites laterais são diferentes. Se os limites laterais são diferentes, não existe o limite no ponto. Não existe o limite nesse caso. Então, nesse ponto aqui, em f de 0, a função não é derivável. Ou seja, f' de 0 não é derivável. Tá? Por quê? Porque não tem uma resposta única. Porque os limites laterais são diferentes. Ou seja, a função é diferenciável em todos os pontos, menos no ponto zero. Tá?
Então, vou colocar aqui. F é diferenciável em todo R menos no ponto zero. Beleza? Então, essa é a questão. Então, existem funções que... É isso que eu quero dizer. Então, ela é diferenciável? Tem derivada? Tem. Em todos os pontos, para x maior que zero e para x menor que zero. Mas no ponto zero ela não é diferenciável, beleza? E assim, por meio dessa relação, nós vamos começar a pensar em duas estruturas, a continuidade e a diferenciabilidade. Se uma função, que eu falo assim, esse conceito, esses dois conceitos, eles são elementos desejáveis em uma função, né? Então, qual que é a ideia? A ideia é a seguinte, que nós estamos tão acostumados com aquelas funções mais casuais, né, que a gente não consegue estabelecer essa diferença entre um e o outro, né? Então nós estamos sempre acostumados com aquelas funções bonitinhas e tal, e elas sim, elas têm a continuidade e têm a diferenciabilidade. Por quê? Porque o limite da função no ponto é o próprio ponto, e a diferenciabilidade quer dizer que ela vai ser derivável em todo o intervalo. Tá? Então esses dois conceitos, se eu conseguir juntá-los, eles são elementos importantíssimos, e no caso ali, como eu coloco ali, são elementos desejáveis a uma função. Tá? Então a gente vai ver isso daí agora também. E com isso, nós temos um teorema. Né? E eu digo para você o seguinte, se f for diferenciável em A, então f é contínua em A. Então, observe, eu estou afirmando para você o seguinte, que se f é diferenciável no ponto A, ela é contínua naquele ponto. Tá? E por conta disso, a volta não é verdadeira. Eu vou demonstrar isso para vocês lá no quadro para vocês verem essa questão, beleza? Então vamos fazer isso dele também lá, tá? Pessoal, então é o seguinte, ó. O que eu quero demonstrar? Eu quero chegar ao seguinte. Eu estou afirmando para vocês que se eu tenho uma função que ela é diferenciável no ponto A, então ela é contínua nesse ponto, certo? Então beleza. Então o que quer dizer essas questões aí? Tá? Bem, então vamos tentar mostrar como é que isso acontece, tá? Mas antes vamos só entender isso aqui, ó. O que é uma função contínua? A função é contínua, se f é contínua, então o limite de f de x, quando x tende a é igual a f de a. Tá legal? Então, beleza. Olha, se ela é contínua, trabalha nessa perspectiva aqui, tudo bem? Então, o que a gente pode afirmar desse resultado aqui, ó? F de x menos f de a. Bem, se f é contínua, então o limite de x tendendo a... O limite de f de x quando x tende a é f de a. Ou seja, está se aproximando do próprio f de a. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu pegar f de x menos f de a, isso daqui tende a zero. Tá? Por quê? Se está muito próximo, ou seja, o f de x vai ser o próprio f de a, então, simplificando isso aqui, vai dar zero. Beleza? Bem, então com isso, nós podemos pensar na seguinte perspectiva. Tá? Eu vou olhar para esse cara aqui. Tá? Então, f de x menos f de a. Tá? Tá, beleza. E agora é o seguinte, né? Nós temos a seguinte situação aqui. Eu estou dizendo que tipo, ela é diferenciável. Então, para ela ser diferenciável, tem que aparecer as definições de diferenciável. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou multiplicar e dividir isso daqui por x menos a. Certo? Bem, então com isso, o que a gente acontece agora, tá? Bem, então aqui eu já tenho algumas características de diferenciável. Eu sei que ele existe nesse ponto, tá? Então eu vou fazer o quê? Agora eu vou aplicar o limite nesse caso aqui. Então quando eu aplico o limite, eu estou falando para vocês que, ó, é o limite de f de x menos f de a, x menos a, com x tendendo a, vezes o limite
de x menos a quando x tende a A. Ou seja, quando eu apliquei o limite em tudo isso aqui aconteceu. Ora, esse cara aqui é a notação de diferenciável, ou seja, esse cara existe. Se ele existe, eu posso dizer que isso daqui, o que que ele é? F' de A. Tá certo? Então, olha lá. Esse cara aqui é F' de A. Então, eu tenho que F' de A. E agora, se eu aplicar o limite com x tendendo a de x menos a, isso vai ser 0. Portanto, desse resultado, isso aqui vai ser 0. Tá legal? Como a gente queria mostrar aqui que isso aqui tende a 0. Essa diferença, né? Acabamos chegando nesse resultado aqui. Tá, beleza. Tá. E o que isso quer nos ajudar agora no nosso caso? Porque até o momento eu não consegui mostrar essa relação aqui ainda não, tá? Eu só estou trabalhando com essa questão para chegar nesse cara aqui, tá? Agora vamos fazer a outra parte do teorema. Vamos realmente mostrar que se eu tenho uma função diferenciável, então ela é contínua no ponto, tá? Então eu vou apagar tudo isso daqui agora para a gente continuar. Bem, então agora para a gente continuar, vamos olhar para f de x, tudo bem? E eu vou somar e subtrair f de a. Tá? Então vai ficar f de x menos f de a mais f de a. Tudo bem? Aplicando o limite ali, então, limite com x tendendo a A, com x tendendo a A, de f de x vai ser igual ao limite, e vou colocar esse f de a aqui na frente, f de a com x tendendo a A, mais o limite de f de x menos o f de a quando x tende a A. Mas esse resultado nós já descobrimos lá anteriormente, né? Esse resultado dá quanto? Esse resultado é 0. Então daqui nós chegamos na consequência o quê? Que o limite de f de x é igual ao limite de f de a, ou seja, f de x é igual a f de a, logo é contínua. Então, o que quer dizer? Quer dizer que se eu tiver uma função diferenciável num ponto A, ela também é contínua no ponto A. Mas o fato dela ser contínua não implica que ela é derivável. Tá? Aí, feito isso, né, feita essa demonstração, pode uma função ser não diferenciável, né? Ou seja, vai existir algum ponto naquilo que ela não vai ser diferenciável, né? Então, assim, em geral, funções que possuem quina, dobra, não são contínuas, ou funções não serem contínuas no ponto, e possuir uma reta tangente vertical são funções que não são diferenciáveis, tá certo? A gente vai mostrar esses resultados no GeoGebra também para vocês entenderem, beleza? Então, vamos abrir o GeoGebra lá para fazer esse resultado. Bem, vamos mostrar para vocês agora as funções que elas são diferenciáveis, né? Que elas não são diferenciáveis, né? Então, primeiro que a gente já viu é o módulo de x, né? Aqui no ponto 0, ou seja, ela tem um bico aqui. Então, funções que formam um bico ou uma quina, elas não são diferenciáveis, tá? Ela é contínua, mas não é diferenciável. Então, olha lá, a gente pode dizer, a função é contínua? Ela é contínua, só que ela não é diferenciável, beleza? Então, a ida vale, né? Se ela é diferenciável, então ela é contínua, mas o fato de ela ser contínua não quer dizer que ela é diferenciável, né? Um outro caso em que isso também ocorre são funções de várias sentenças, né? No caso, essa daqui, né? Então, nesse ponto 2, né? Ela não é diferenciável, né? Então, nessa casa, ela não é contínua no ponto 2, né? Porque tem um salto e, por consequência, ela também não é diferenciável, tá? E funções onde tem a tangente, a assíntota vertical, né? Então, nesses pontos aqui, no caso, a função tangente, ela tem a assíntota vertical, né? Então, a direita, ela vem ela vai para mais infinito,
e a esquerda aqui vai para menos infinito. Então também ela não é diferenciável, beleza? Então esses são os três casos. Quais são? Quando a forma tem um bico, quando ela tem são de intervalos e tem um salto, né? E quando tem a assíntota horizontal, né? Beleza? Agora vamos voltar lá para a parte teórica. Com essa discussão feita, nós podemos dizer o seguinte: se f for uma função diferenciável, então a sua derivada f' também é uma função, né? Então isso é uma coisa interessante. Ó, se eu tenho uma função que ela é diferenciável, f' também é uma função, que foi aquele exemplo inicial que nós fizemos lá, tá? E outra questão: se f' é considerado uma função, então ela pode ter a sua derivada, né? Então, se nós considerarmos que a função é diferenciável, então a sua derivada também é uma função. E se ela é uma função, ela pode ser sua derivada, né? Essa nova derivada é chamada de segunda derivada ou derivada de ordem 2. Utilizando a notação de Leibniz, nós podemos escrever aqui a derivada de dy da derivada da derivada é igual a derivada de ordem 2 em relação a x, beleza? E nesse caso, nós podemos interpretar uma segunda derivada como a taxa de variação de uma taxa de variação, né? O exemplo mais conhecido é a aceleração, que é definida como a variação da velocidade. Assim, se s igual a s de t é a função posição de um objeto, a primeira derivada representa a velocidade e a segunda derivada a aceleração. A função aceleração é derivada da função velocidade, que por sua vez é derivada da função posição. Ou seja, a aceleração é a derivada da função velocidade, que é a derivada segunda da função posição, tá? Na notação de Leibniz, a aceleração é a derivada da velocidade em relação ao tempo, que é a derivada segunda do espaço em relação ao tempo, né? Podemos fazer uma extensão dessa ideia partindo também para a terceira derivada, ou seja, f3', né? Ou derivada de y de ordem 3 em relação a x, né? E esse processo pode se continuar, né, até a enésima derivada, né? Então, y de ordem n é f de n, né, que é a derivada de ordem n em relação a x, beleza? Então, desses resultados, se eu tenho uma função que é diferenciável, essa diferenciável é uma função, essa função derivada é uma função. Se ela é uma função, ela também pode ser derivável. Se esse processo continuar acontecendo, nós podemos ter uma derivada de ordem enésima, tá? Um bom exemplo disso são funções trigonométricas, tá? Que um momento a gente vai falar sobre isso daí, beleza? Bem, eu espero que você tenha gostado dessa videoaula, né? Uma aula um pouco mais assim legal, porque assim mostra algumas relações do ponto de vista geométrico, com um pouco da parte algébrica também do conceito de derivadas, né? Mostra uma relação muito interessante, pelo menos para mim, assim, foi assim a questão lá de quanto, por exemplo, nós temos a tangente igual a zero, né? Isso vai ser o quê? Um dos pontos, um dos zeros da derivada, né? Então isso é uma coisa muito legal, assim, tá? Como eu disse, espero que você tenha gostado. Se você gostou, compartilhe com os colegas da universidade e de outras universidades, porque, como eu sempre digo, o conhecimento é algo que deve ser compartilhado. Um forte abraço para vocês e até a próxima videoaula.